Glória a Deus. Estamos aqui, né, meus amados, minhas amadas, mais uma vez. Estamos aqui para fazermos a nossa, termos o nosso momento com Deus, fazer a nossa reflexão diária, hoje com um tema, ser cheio do Espírito Santo faz a diferença. Eu peguei um texto do apóstolo Paulo ali, em Atos dos Apóstolos, que fala sobre o batismo de Paulo, e eu quero compartilhar com vocês. Eu já vou fazer o pano de fundo para depois eu não ter que voltar. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor da igreja, todos nós sabemos disso, mas eu tenho que falar porque às vezes tem pessoas que não conhecem. Vai ver esse vídeo pela primeira vez, que vai ver falar nisso. Paulo era perseguidor da igreja. Quando o Estevão morreu, ele era o capitão, ele que comandava as pessoas que apedrejaram o Estevão, ele ficou com as roupas de Estevão nas mãos, e ele ainda bocejando muita raiva contra os cristãos, ele pediu carta precatória para prender, fazer o que quisesse com os crentes, homem, mulher, menino, criança, não queria saber. Se tivesse reunido 2 ou 3 ali reunidos no nome de Jesus, era para prender, levar para a cadeia e coisas terríveis poderiam acontecer. Ele saiu nesse intento, pegou uma comitiva dos seus soldados, o tanto que tinha que levar, e foi para prender o povo. No caminho ali entre Damasco, no caminho de Damasco, ele teve uma visão, ele caiu por terra. Ele caiu literalmente, ficou no chão e ficou cego. E Deus começou a falar com ele ouvia a voz de Jesus e a entendia. Enquanto que os soldados que viram o terremoto, viram tudo, escutavam umas vozes inaudíveis, mas não entenderam nada. E Jesus falou claramente com Paulo, que deixasse de perseguir a igreja. Quem és tu, Senhor? Ele disse. Jesus disse, eu sou Jesus Cristo, aquele que tu persegue. Eu sempre falo que interessante. O apóstolo Paulo, ele nunca pensou que ele estivesse perseguindo Deus. Porque quando ele nasceu, ele tinha profecia a seu respeito. Falaram para ele, desde pequenininho, quando ele teve entendimento, que ele tinha um chamado desde o ventre da mãe dele. Ele fala isso lá para os Gálatas, para o pessoal de Gálatas lá. E agora ele se encontra perseguindo Deus. Olha que contradição. Mas Jesus fala isso. Ô Paulo, por que é que me persegues? Quem és tu, Senhor? Falou ele. Jesus disse, eu sou Jesus que tu persegue. Dura coisa para você é lutar, hein? Lutar contra os aguilhões. É porque Paulo, desde a morte de Estevão, que ele já não tinha tanta convicção assim. Ele não sabia, mas ele estava prestes a se converter. Por isso ele ficava cada vez mais bravo. E eu vou sempre dar uma pausazinha para falar para nós aqui. Quando a gente está no erro e é chamado pela palavra de Deus, vem uma revolta. Você já notou? Se você é crente, quantas vezes você, quando não era crente ainda, tinha chamado, pessoas iam pregar para você, você se revoltava, você não queria ouvir. Quantas vezes, né? Dá uma revolta, fica pior, parece que mexe na água, aquela sujeira baldeia tudo, né? Era o que estava acontecendo com Paulo. Em vez dele dar o braço a torcer, como a gente fala, ele foi mais revoltado. Aí foi que ele pediu carta, aí que ele foi para Damasco, aí que a casa caiu. E ele ficou cego e, para resumir assim, ele foi levado pela mão dos soldados até a rua chamada direita, foi aonde Jesus mandou ele ir. E daí Jesus, em sonho, fala com Ananias também. Fala para ele que Ananias vai lá e fala para Ananias que ele está lá na rua direita, que é para Ananias ir. E Ananias fica fulo da vida. Ó, Senhor, pelo amor de Deus, o homem é bandido. O homem está prendendo, está matando os nossos. Jesus disse assim, ó, não, vai que ele vai ser obra boa nas minhas mãos, ele vai ser uma matéria-prima nas minhas mãos, ele vai pregar para judeu, ele vai pregar para gentil, para o povo de Israel, e eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Versículo 16 do capítulo 9. No 17, Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse-lhe, irmão Saulo, o Senhor Jesus,
que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a visão, levantando-se foi batizado. Eu podia fazer um discurso de 2 horas aqui sobre essa polêmica de batismo, que um fala isso, outro fala aquilo. Um diz que tem que ser por imersão, outro por aspersão. Eu fui batizado por imersão, mas eu não gosto de entrar em detalhes de dizer que o outro que foi batizado de outra maneira está errado. Foi batizado em nome de Jesus, outros dizem tem que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nome do Pai não é nome, nome do Filho não é nome. Oh, meu Deus, é cada polêmica, cada polêmica. Mas se eu fosse criar polêmica, agora aumentava mais uma aqui, porque diz assim, e levantando-se foi batizado. Se eu fosse pegar o versículo ao pé da letra, o que é que eu ia pregar daqui para frente? Não, o evangelista disse que sentado não pode batizar, porque Paulo teve que se levantar. Não é verdade? Quanto erro eu ia produzir na minha vida e na vida de quem fosse ouvir o que eu falei. E olha, eu ia dizer, não, mas está na Bíblia. Levantando-se foi batizado, mas tem que ter coerência. Tem que ter coerência. E Paulo levantou porque ele estava cego, ele não era aleijado. Se ele tivesse numa cama, paralisado, paralítico, ele não ia levantar. Hã? E agora, não ia ser batizado? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, ele tira a polêmica de batismo, que o povo estava enchendo as paciências, um queria ser batizado, dizia, o batismo, o de Paulo é certo, o de Apolo é certo, e Paulo chega e diz, eu dou graças a Deus que eu praticamente não batizei ninguém, batizei a família lá de Clói, no versículo 14 lá, leia lá uns 3, 4 versículos falando sobre isso. Porque ele não foi chamado para batizar, fui chamado para evangelizar. Paulo está desfazendo do batismo? Não. Ele batizou também. Ele só está tirando a prioridade, só está tirando a idolatria do batismo. Nós podemos idolatrar o batismo também, quando, na verdade, a palavra de Deus é que tem que ser manifesta. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus. E quando a pessoa recebe, que é o primeiro, é crer e for batizado. Para ele crer, é preciso nós pregarmos. Nós, eu, você que sabe a palavra de Deus, para quem não sabe. Como é que ele vai crer? Está lá escrito lá em Romanos. Como crerão se não há quem pregue? Mas como é que ele vai crer, né? Nós temos que pregar. Agora, se nós pregarmos e ele se revoltar contra a palavra de Deus, aí ele está em maus lençóis, né? Aí a Bíblia aqui tem mais uma outra polêmicazinha que diz, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Outro reboliço grande. Os judeus ciumentos, porque não eram todos judeus, na verdade, poucos judeus aceitaram Jesus. Até hoje, é poucos, se considerar que a maioria deles ainda está esperando a vinda do Messias. Mas ele se revoltava com Paulo, porque Paulo estava fazendo a vontade deles, e agora não, agora... Ué, mas esse aí é o cara que vinha prender os cristãos, está do mesmo jeito deles? Será que eu estou falando com algum novo convertido? Será que aconteceu com você o que aconteceu comigo? Eu era um homem derrotado na bebida, sabe? Era a bebida a minha derrota. Por causa dela vinha muita coisa. Por causa dela vinha muita coisa no meu casamento e tudo. No meu emprego, vinha muita coisa. Eu aceitei Jesus, primeira coisa que eu fiz, no dia que eu aceitei Jesus de verdade, eu tinha levantado a mão na igreja, no mês de outubro, mas até fevereiro do outro ano, isso foi em 92, até fevereiro de 93, era aquele pé na igreja, crente sapomba, né? Era pé na igreja e não sei aonde mais que eles falam, né? Então era assim. Era um pouco na igreja, outro pouco no mundo.
e não tinha firmeza, não me libertei de nada. Agora, a palavra de Deus aqui, ela é clara. O apóstolo Paulo se libertou de tudo, porque ele fez uma troca. Caiu as escamas dos olhos dele, ele começou a enxergar. Literalmente, nós temos uma escama que não deixa a gente enxergar. Quando a gente aceita Jesus de verdade, essa escama cai. Se não caiu a escama nos teus olhos, eu não sinto, você não sente, porque naturalmente a gente continua enxergando. Mas é no âmbito espiritual. Se essa escama dos teus olhos você não sentiu que caiu ainda, é porque você continua fazendo as mesmas práticas, praticando as mesmas coisas, as mesmas práticas que você praticava, você continua praticando. É porque não caiu as escamas. Porque quando caem as escamas, em primeiro do que ser batizado, você é cheio do Espírito Santo. Olha aqui, olha só. Jesus Cristo apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Depois que ele foi batizado, mas as escamas caiu primeiro. Ele tornou a ver. Se ele tornou a ver, a palavra diz que ele ia ficar cheio do Espírito Santo. Nem tinha sido batizado ainda. Lembra de Cornélio lá? Recebeu o dom do Espírito Santo e começou a falar em língua, não só ele, todo mundo que estava ali. O apóstolo Pedro já tinha passado por algumas experiências. Aí falou. Disse, eu não posso negar o batismo para eles. Porque os primeiros crentes eram tão ciumentos que não queria. Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eles queriam, era um clube do Bolinha, só eles ali. Ainda hoje tem igrejas que é assim, umas tradicionais aí, que não gostam de ver o crescimento da igreja, não. Deus ele quer qualidade, ele não se preocupa com quantidade. Se preocupa. Senão ele não mandava pregar para o mundo inteiro. É desejo dele a quantidade. É desejo dele que o mundo inteiro se salve. O que ele quer é que essa qualidade tenha, essa quantidade tenha qualidade. É as duas juntas. Quantidade sem qualidade, aí você está certo. Quantidade sem qualidade não é nada para Deus. O crente tem que ser qualificado, ter qualidade. E para ter qualidade, deixa essas escamas caírem. E o teste é, você mudou em alguma coisa? O que é que mudou na tua vida? Eu não sou batizado ainda com o Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo. Você deixou de beber, deixou de fumar, deixou de roubar, não leva mais aquelas coisinhas que você levava do teu emprego para casa, sem ordem, escondido, dentro da marmita, dentro disso, dentro daquilo. Nada dessas coisas você faz. Você não fica mais na prostituição, nas orgias, nas jogatinas. Não briga mais com a tua esposa, não briga mais com o teu esposo. É uma pessoa... Agora que você não tinha coragem de perdoar ninguém, você já pediu perdão para todo mundo. O pior inimigo que você tinha, porque quando você estava no mundão, você tinha uns montes de inimigos. Agora olha quantos inimigos você tem. Só o diabo, esse aí você vai ter sempre, eu vou ter sempre. Mas esse aí nós botamos eles para correr com o joelho, né? Meus amados, tá bom. 13 minutos. Deus abençoe você. Faz o seguinte... Não esquece de dar o teu likezinho lá. Se você não fez a tua inscrição ainda, ajuda esse missionário aqui, esse evangelista aqui. Faz a tua inscrição para nós andar um pouco mais, para você receber ministração ao vivo. Faz a tua inscrição, dá o teu joinha, bate no sininho, comenta. Fica à vontade, compartilha, tá bom? Deus abençoe, até a próxima. Até a próxima reflexão.